E aí, pessoas? E aí? Tô gravando na vertical, porque se não gravar na vertical, não vai dar pra ver a minha coroa de rei do Hellfire Club, tá? Porque eu jogo D&D? Não, não jogo. Mas admiro quem jogo. Gosto da essência, tá? E o Ed é o novo amor da minha vida, tá? Então, eu sou rei do Hellfire Club, beleza? É a coroa do Burger King? É a coroa do Burger King, mas não interessa, tá? E de quem que eu tô falando? Quem de acha é Ed? Que de acho é Dungeons and Dragons? Bom, eu tô falando de Stranger Things, quarta temporada, volume 1, que estreou. E, tipo, cara, como não surtar com essa temporada? Mas, porque o que eu quero falar hoje? Eu quero falar do Dungeons and Dragons e quero falar do Ed e quero falar da nova Caça às Bruxas em Hawkins. Por quê? Porque o povo tá achando que só porque o Ed é roqueiro e joga um jogo que ninguém conhece, que tem lá uns negócios de magia, já acha que é o quê? Já acha que é coisa ruim, né? Então, vamos lá. Tem spoiler, tá? Vou tentar fazer rápido porque eu sei que a gente não gosta do formato em pé. Vamos lá. Em Stranger Things, pode ter spoiler, já falei, eu acho, né? Em Stranger Things, temporada 4, volume 1, nós somos apresentados ao Hellfire Club, que é um tal, o nome é Clube do Fogo do Inferno? É, mas enfim, tanto faz. É um clube de D&D. Dungeons and Dragons é um jogo de RPG. O que é um jogo de RPG? Um jogo de RPG é um jogo, antigamente, um tabuleiro de mesa, jogo de tabuleiro. Hoje em dia tem também em formato videogame, né? É um jogo de fantasia onde você é um personagem. Então você tem ali um avatar, você tem um personagem que é você. E geralmente os jogadores, eles vão criando histórias que dependem dos dados, dependem de informações. Tem um líder, então ele vai criando uma história, ele cria uma história, tá? Ele desenvolve ali uma história, como se fosse uma história de um livro, de um filme. E aí os jogadores vão jogando, aí tem, dependendo do jogo, tem casas, como em outros jogos de tabuleiro, tem os dados que você joga, dependendo do número que cai, tal decisão acontece ou não, tal coisa acontece ou não. Dependendo da decisão dos jogadores, geralmente o líder, no meio da história, ele já cria duas possibilidades, por exemplo. Então, se os jogadores escolhem essa, vai para um caminho, se escolhem essa, vai para outro caminho. Ou seja, é um tipo de jogo muito elaborado, um tipo de jogo que requer muita criatividade, construção de texto, construção narrativa, imaginação, acho que eu já falei criatividade, né? Geralmente esses jogos são de fantasia, então a gente tem magos, bruxas, elfos, duendes, dragões, demônios e tudo mais. Então assim, é um jogo que estimula infinitamente a criatividade e a mente dos seus jogadores. Acontece que em Stranger Things, desde a primeira temporada, as nossas crianças, que não são mais crianças, jogam D&D em casa, né? Ali, entre eles, amiguinhos. Mas agora, com eles indo para o high school, para o ensino médio, eles entram num clube de D&D que existe ali na escola, liderado pelo Ed Manson, que para mim esse sobrenome lembra muito do Charles Manson, né? Que foi famoso lá nos anos ali, eu acho que era nos anos 70, mas enfim, de 60 a 80, ele, né? Tava ali, né? Por motivos não legais. E ele é o líder. E o Ed, ele é roqueiro, metaleiro, entendeu? Tipo, jaqueta de couro, colete jeans, um monte de corrente, de spike, de anel pesado de metal, cabeleira, entendeu? Bem heavy metal, sabe? Bem assim. Ai, tá um calor. E aí, o que acontece? Nos anos 80, o que estoura nos Estados Unidos? Já tem vídeo aqui onde eu falo sobre a bruxaria satânica, né? Sobre a bruxaria satanista. Eu falo Satanic Panic. Na década de 80, acontece nos Estados Unidos meio que assim quase uma histeria coletiva do Satanic Panic. Começam a ser divulgados na mídia
muitos crimes que supostamente, porque nem todos realmente envolviam, rituais ocultistas que nem sempre tinham a ver com o Satã, porque a gente sabe que tudo que é diferente e oculto, tudo que é magia, a sociedade preconceituosa cristã acredita que vem de Satã. Então, a mídia divulgava, tipo, acontecia um crime diferente, estranho, culto satanista. E também teve o quê? O boom dos filmes que traziam temáticas satanistas. Então, as pessoas começaram a achar que estava pipocando cultos satanistas ao redor do mundo. E que tudo que acontecia, tudo de novo que surgia e que era diferente do que já era conhecido, especialmente diferente da cultura cristã, era satanista. E não foi diferente com D&D e com demais jogos de fantasia, não só jogos, tá? Tipo He-Man, Caverna do Dragão, são desenhos que trazem muito essa atmosfera dos jogos RPG, especialmente Dungeons and Dragons. O desenho Caverna do Dragão, o nome original é Dungeons and Dragons, porque ele é totalmente inspirado no jogo. Então já dá para ter uma ideia de como é essa atmosfera desses jogos. Então eles achavam, né, que era demônio. E o que a gente tem também? O rock. O rock já tem vídeo, nos vídeos que eu fiz sobre a Cruella, conto a história do punk. Eu falo sobre isso. O rock sempre foi transgressor, sempre foi uma contracultura. Então, e trazia muitas vezes, e ainda traz elementos satanistas, justamente para simbolizar essa contracultura, tipo, estou indo contra a cultura imposta. Então pensa, o que a gente tem no contexto de Stranger Things, a 4ª temporada? A gente tem crimes horríveis acontecendo sem explicação aparente, porque a explicação realmente não é, né, dentro do conhecimento deles. Enfim, crimes extremamente estranhos. E o primeiro acontece justo no trailer do roqueiro que é o líder do grupo de D&D, que chama Fogo do Inferno. E aí a gente tem uma caça às bruxas. E assim, gente, por mais que dentro do contexto da série pode parecer um pouco extremo, né? Um grupo de adolescentes se unir para expurgar o mal satanista daquela cidade. Pode parecer um pouco extremo? Pode, mas assim, gente, foi isso que aconteceu em Salem, praticamente. Foi isso que aconteceu durante todo o período em que houveram inquisições e caças às bruxas oficiais. E é assim que ainda acontece hoje em dia. Não faz muito tempo que uma mulher aqui no Brasil faz tipo assim, talvez uma década mais ou menos, que uma mulher foi assassinada porque foi linchada porque aconteceu um crime contra crianças e alguém disse que ela era uma bruxa e pronto. Ainda hoje, pessoas praticantes de religiões afro-brasileiras sofrem ataques até mesmo físicos. Então, assim, por mais que isso pareça extremo e distante, não é. Por mais que seja a década de 80, isso ainda existe. E eu achei muito interessante a série trazer isso, porque é uma série que desde o início trata de diferenças, trata de bullying, trata de preconceito, trata de aceitação. Então eu achei muito interessante eles trazerem isso, porque ao mesmo tempo que Hawkins se mostrou desde o início uma cidade acolhedora, as crianças acolheram Eleven, os mais velhos vão acolhendo a Eleven. É uma cidade pequena, meio que intocada. A gente viu na 3ª temporada como o shopping mexeu com a cidade, até mesmo fazendo lojas fecharem. Então tudo que vinha de diferente acabava mexendo naquela cidade. E às vezes, né, esse mexer não acabava bem. Então acho interessante, tô louco para ver o que vai acontecer no final, como vai se desenrolar isso, porque o Ed não é culpado, obviamente, mas eu quero muito saber como que isso vai acontecer e como essa pequena milícia formada por aqueles adolescentes caçando o Ed e as crianças, né, que fazem parte do clube,
Eu quero ver como isso vai estar as famílias das crianças, porque vai ter um choque também de cultura. A gente vê o pai do Mike falando que é um clube de perdedores, de que quem não liga pra nada na vida. Então vai ter esse choque também com as famílias deles, né? Com as famílias de tipo, não, eles sempre jogaram isso nunca fez mal pra eles, então é mentira o que essas pessoas estão falando. A gente vê eles usando a mídia, tem um jovem que fala, não, eu vi na televisão, eu vi no jornal, é real, D&D é satanista. Então assim, é muito interessante prestar atenção nesses detalhes, porque infelizmente são realidades, tá? Então é isso, mais uma vez declarando meu amor por Ed Manson. Eu amo aquele cara, eu quero que ele fique até o final dessa série, porque ele é o novo amor da minha vida. E é isso.